Oi, gente, vamos ver se já está todo mundo aí para a nossa aula pública. Estou tentando colocar todo mundo. Vocês já estão aparecendo. Nosso sistema de internet lento, demorando um pouco. Agora sim. Da tela a vinheta. Ó, saiu. Tudo bem, gente? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Sobre leitura. Tá travando a internet, eu acho, Joyce. Eu não estou ouvindo a Prof. Joyce também. Pois é. Ela estava dizendo que a nossa aula, então, é sobre escrita e leitura, né? Eu estou tentando resolver o problema da internet. Vocês vejam aí quem está na aula já. Quem já chegou? Vamos ver. Bianca Rodrigues. A Sabine estava agora no Meet lá com a gente, já está aqui assistindo a aula. O Eduardo Henrique. A prof. Ana Paula. Isso, um monte de prof aqui. A Luiziane Ferreira. Ana Dias. A Tatiane Silva está mandando um oi. Débora Fernandes, o Arthur. Ó, uma galera aí. Então, vamos falar para o pessoal então sobre o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre leitura, diferentes tipos de leitura. Nós vamos falar um pouco sobre diário, um pouco sobre slam, muitos termos que às vezes o pessoal não conhece muito bem, né? Nós vamos falar um pouco sobre mangá, vamos falar sobre RPG, vamos falar sobre light novel, graphic novel. Eu acho que vai ser uma aula bem interessante para o pessoal assistir. Puxa vida, eu também. E além do que nós vamos falar, nós vamos ter história. Vocês estão vendo que vocês escolheram, durante a semana, ouvir uma história aqui na nossa aula. E a história é Viagem ao Fundo do Mar. Essa foi a história que venceu. Tinha duas: Abominável Homem das Neves e Viagem ao Fundo do Mar. Então, essa viagem venceu. E agora, eu acho que a gente pode começar. O que vocês acham, professores? Acho que o pessoal já está aguardando. Vamos dar início. Isso, então vamos começar. Vocês estão vendo quantos professores tem hoje para falar com vocês. Com certeza vai ser uma aula cheia de coisas legais. Então, primeiro, eu vou tirar eles todos aqui da tela e deixar aparecer só eu, para poder contar um pedaço dessa história para vocês. Vocês já voltam, professores. Olha só sobrou eu aqui para contar para vocês essa história aqui. Viagem ao Fundo do Mar. Imagina só. Será que vai ser uma viagem tranquila ou vai ser uma viagem assustadora?
Esse tipo de livro é um tipo de RPG, em que vocês vão estar decidindo para onde a gente vai na história. Então, essa história nós vamos contar em partes aqui na aula de hoje, em partes. Vamos começar. Viagem ao fundo do mar. Preste muita atenção, porque você é o responsável pelo que acontece na história. Há perigos, escolhas, aventuras e consequências. Você deve usar os seus vários talentos e grande parte da sua enorme inteligência. A decisão errada pode acabar em tragédia, até em morte. Mas não se desespere. A qualquer momento, você pode voltar atrás e tomar outra decisão. Na verdade, aqui a gente vai seguir a história, né? Quando vocês têm esse livro aqui em casa, vocês podem voltar sempre que quiserem. Vamos lá para começar a nossa história, então. Você, o nome da história é Viagem ao Fundo do Mar. Você é um explorador do fundo do mar. Está procurando o quê? A famosa cidade perdida de Atlântida. E é muito, 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 muito desafiador. Você está no meio do mar, num navio, esperando com uma roupa. Imagine você, uma roupa, um traje, todo super tecnológico, de ir para o fundo do mar. E aí, você está num navio, entrando dentro de um pequeno submarino. Sabe, aqueles pequenos submarinos que vão viajando e descobrindo que cabe uma pessoa só? Então, você entra no submarino e o navio desce você para dentro do mar. E aí você está lá, vendo todas aquelas coisas, os peixes, os tubarões, os polvos. Imagine só quanto bicho, quanto peixe diferente tem no fundo do mar. E aí, o submarino que você está descendo, com um cabo, né? Ele para num lugar. E aí, você pensa, o que você vai fazer agora? Você vai descobrir aquele lugar onde ele parou? Ou você vai soltar o cabo do navio e sair viajando mais para o fundo do mar? Então, essa é a primeira decisão dos nossos exploradores. Escrevam aí nos comentários. E quando eu voltar, eu digo para vocês para onde a gente vai. Então, escrevam. Se você quer explorar aonde você está, escreva explorar. Se você quer soltar o cabo e ir para o fundo do mar, escreva soltar o cabo. Vamos ver? Para onde será que a gente vai? Escrevam aí. Explorar ou soltar o cabo. Enquanto isso, vocês estão pensando e escrevendo, eu vou chamar a professora Carol Antunes para falar um pouco de poesia. Pois é, gente, eu já estou curiosa. Eu já estou curiosa para saber o que o povo aí vai escolher. Então, antes de vocês, da gente ir para a próxima parte e tal, eu vou falar, como a Prof. Joyce comentou, um pouco sobre poesia. Na semana passada, eu falei também, né, na aula pública de poesia, sobre poesia de uma forma geral. Hoje, eu vou falar de uma poesia que ficou muito popular nos últimos anos, né, nos últimos tempos, e essa poesia está atraindo muitos jovens, que é o slam, como o Prof. Thiago comentou antes. Então, o que é isso? O que é o slam ou slam? Então, essa palavra veio do inglês, né? A gente sabe que no português a gente não tem essa palavra. E significa a batida de palmas. E também é dado esse nome para as batalhas de poesia que acontecem aqui no Brasil e em todo o mundo.
O slam surgiu lá na década de 80 nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, mas quem me conhece há mais tempo está acostumado a me ouvir falar que tem muita coisa boa nos anos 80, não é porque eu nasci nessa década, mas sim, teve muita coisa boa, e o slam nasceu lá nos Estados Unidos nessa época. E ele era conhecido como esporte de poesia falada. E ele acontece em forma de competição. Como assim competição? É uma competição com regras bem simples, são só 3. A primeira é que as poesias têm que ser autorais, então eu não posso ir para uma batalha de slam para recitar uma poesia que não fui eu que criei, não é? Então, essa poesia autoral, ela pode ser lida ou ela pode ser decorada, só que ela não pode passar de 3 minutos. Outra regra, a segunda, então, é que é proibido usar um figurino. Tipo, eu não posso botar uma roupa só porque eu acho bonitinha. Ela tem que ter a ver comigo. E também não pode ter um cenário. Eu não posso colocar lá um quadro, colocar uma faixa, alguma coisa assim. Não, é sem cenário, tá? E não posso ter instrumento musical. Então, é a minha fala, é só a minha voz. E a terceira regra é que os jurados dessa batalha, eles são escolhidos entre a plateia. Então, é uma escolha completamente aleatória. Eu não tenho como saber se a pessoa que foi escolhida conhece aquela que está na batalha ou não. Por quê? Porque é escolhida ali na hora. Não tem aquele... é tirado do público ali, da plateia, os jurados. E daí, esses jurados, eles vão dar... São 5, né? E eles vão dar nota de 0 a 10 para aqueles participantes. Quem ficar com as maiores notas, ganha, então, a batalha de slam. Então, bem legal, né, gente? Eu sei de escolas de Porto Alegre, da Rede Municipal de Porto Alegre, que fazem isso. E são bem legais. Dá para dar uma olhada lá no Face, na Escola do Carmo e na Escola Saint-Hilaire. Então, quando é que chegou no Brasil? Nos Estados Unidos foi lá na década de 80. E aqui no Brasil, quando que foi que chegou? Em 2008. E foi bem bacana, por quê? Porque ele começou a dar força para as pessoas. As pessoas começaram a perceber a sua força interior e começaram a usar o slam para se expressar, para falar de si, do que incomoda, do que desacomoda. Enfim, as pessoas começaram a se posicionar frente às coisas usando o slam. Então, esse povo gostou tanto do slam que tem até campeonato estadual. E os vencedores de cada estado, eles vão para o Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, que é o nome do Slam BR. Para vocês conhecerem um pouquinho melhor disso, e não ficar só a prof falando, eu acho que vocês vão entender muito melhor assistindo o vídeo da Jamile Santos, que foi a representante gaúcha no Slam BR. Vamos assistir o vídeo? Eu tenho poesia, até no meu caderno de biologia. Eu quase reprovei por falta de atenção e pressa, mas é que essa é a única química que me interessa. A Sora até brincou. Tá apaixonada, pô, já faz mó tempo. Fazia poesia bem antes de sair escrevendo. Gostava de criar histórias, vai vendo. E hoje crio desculpas pra ficar em casa lendo. É que os meus cálculos nunca bateram com aqueles que nos eram impostos. E me identifiquei com sociologia por não aceitar esse escaô imposto. Meu espaço geográfico é esse mesmo, no quarto, com papel, caneta, pensamento pro alto, localizado ali mesmo, no complexo do Planalto. Tô educando o meu físico, a cada verso fixo um objetivo. Mesmo
mesmo que seja triste e frio, garanto meu próprio riso sobre o meu próprio piso. Eu piso e firmo minha própria arte. Entendo que de tanto pensar e falar, filosofar faz parte, sempre fez. E mesmo manjando das rimas, às vezes eu assassino português. Mesmo que seja só no falador. Infelizmente, não colonizador. Os prof não curte essa marra, já que eu sou a carada dura, mas vão ter que aturar. Ouvir falar de mim também na literatura. Se na minha língua tá difícil, imagina nas outras. Pra falar em voz alta, eu quase desmaio. Em espanhol, só sei falar mútil. E ainda falo errado. Não vem me corrigir se eu falar inglês embolado. Que bom que tu sabe. Tu aprendeu to be. Lá em casa, nós aprendeu Tupac. Que legal, né, gente? Eu adoro esse vídeo. Eu fico pensando assim, nossa, essa menina é muito talentosa, muito mesmo. E sabe o que é mais legal do slam? Não é só porque é poesia, é porque o slam, ele popularizou a poesia. Ele mostrou que a poesia é para todos. Não é aquela coisa lá da universidade, daquele pessoal que estudou muito e sabe muito de algumas coisas. Não. O slam, ele fala da vida real. Ele empodera as pessoas, ele mostra que a poesia é para todo mundo, ele dá voz para todos aqueles que são marginalizados na nossa sociedade, não é? Então, o slam também é uma ferramenta política. Ele é um espaço livre para a gente falar o que quiser. Porque, como eu disse semana passada, para a poesia, todo assunto é assunto. Então, tem slam também sobre amor, sobre dor, sobre tristeza, sobre família, sobre natureza e por aí vai. Todos os assuntos possíveis e imagináveis, gente. Então, outra coisa que eu acho bem legal do slam, que qualquer pessoa pode fazer, não é? Pode ser uma pessoa pequena, uma menina, um menino, um jovem, pode ser um adolescente, pode ser adulto, pode ser pessoas lá da terceira idade também. E onde que vocês podem ter um pouquinho mais de slam? Lá no canal Marginal, na verdade. Esse canal aqui, tem um projeto lá no YouTube que tem vídeos de até 1 minuto que são muito legais. Tem daqueles artistas famosos, tem do Ferrugem, tem do Emicida, tem de vários outros, mas tem também de pessoas normais, digamos assim, comuns, como eu, como vocês, e é bem legal. Tem até de uma menina de 8 anos, coisa mais fofinha, falando do abacaxi e tal, bem legal. Então, tem também lá no conteúdo extra da nossa aula, tem uma playlist só de slam. Então, fica aí o convite para todos vocês conhecerem um pouquinho mais, assistirem, né? Porque eu acho muito legal e eu acho que muita gente também vai gostar. E agora, eu vou dar licença para a Prof. Joyce contar o que o povo escolheu aí, Prof. Joyce. Como continua a nossa história? Puxa vida, o povo escolheu explorar. Ficaram com medo, eu acho, de soltar o cabo e sair andando. Então, decidiram explorar. Vamos voltar para a nossa história? Todo mundo imagina. Vocês estão dentro do pequeno submarino e decidiram sair e explorar. Então, vocês estão saindo desse submarino com aquelas lâmpadas grandes assim, para enxergar um pouco na frente. Vocês caminham devagar, porque é ruim, né? A roupa é pesada, tem um cilindro de oxigênio atrás, tem aquela luz na frente, tudo isso. E vocês começam a andar. De repente, uma estranha sensação toma conta de você. Sabe aquela coisa quando a gente acha, ui, vai dar errado, vai acontecer uma coisa horrível. Então, vocês olham para o lado e veem que o submarino de vocês está nas garras de um enorme monstro do mar. Parece uma lula, um monstro, eu acho que é o Kraken, gigantesco. Pegou
o submarino de vocês. E o submarino parece um brinquedo com aqueles tentáculos. Nossa, e agora? Você tenta se esconder para que aquele monstro não veja você, né? Será que ele viu? Agora tem uma outra opção. Você pode ficar escondido perto de uma pedra ou tentar nadar para bem longe dali. O que você vai fazer? Se esconder ou nadar? Se esconder ou nadar? Escreve aí. Gente, até eu me assustei com essa história. Vamos ver se vocês conseguem livrar a gente dessa confusão. Escrevam aí nos comentários. Se esconder ou nadar. Enquanto isso, eu vou chamar a professora Milena para falar com a gente sobre outro tipo de leitura, outro tipo de escrita. Seja bem-vinda, professora Milena. Obrigada, Prof. Joyce. Tô nervosa também. Fiquei pensando se eu ia nadar ou se eu ia me esconder. Eu ia gostar de nadar, mas com medo, nadar, não sei. Vamos conversar um pouco, que saudade da escola, que saudade de todo mundo. Hoje eu vim aqui para nós conversarmos um pouco sobre livros, né? Sobre um outro tipo de história. A gente já ouviu a Prof. Carol falando do Islã, né? Então agora eu quero conversar com vocês sobre mais algumas coisas. Sobre escrever, sobre memórias e diários, histórias para a gente lembrar. Escrever para se distrair, escrever para desabafar, para lembrar no futuro. Pode ser um diário de bebê, um diário de viagem, memórias, um diário secreto, aqueles com cadeado, chave escondida. Pode ser escrito num caderno, em folhas soltas, no computador, no bloco do celular, em forma de poema, de música, de imagem, de vídeo, com poucas ou muitas palavras, não importa como, não importa onde. Essas histórias, pessoais, individuais, quando são publicadas, se tornam conhecidas, compartilhadas. E muitas vezes percebemos que elas são bem semelhantes às nossas vidas. Simples e despretensiosos diários podem se tornar verdadeiros relatos históricos. Hoje eu estou aqui então para falar sobre livros, sobre histórias que inspiram. Vou aproveitar para contar um pouquinho das histórias que eu trouxe para compartilhar. Espero que vocês gostem, que fiquem com vontade de ler mais e, por que não, de escrever também? Para começar, eu trouxe a foto dessas duas meninas. Vocês conhecem elas? Sabem quem são? Essa primeira, Anne Frank, uma menina alemã que viveu escondida com a família na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial e morreu aos 15 anos, em 1945, em um campo de concentração. Essa, Malala, uma menina paquistanesa que sofreu um atentado aos 15 anos de idade, em 2012, quando ela voltava da escola, porque ela defendia o direito das meninas de estudar. Aos 17 anos, Malala foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Vocês já tinham ouvido falar delas? Apesar de elas terem passado por situações bem terríveis, né, tão jovens, o que mais será que elas têm em comum? O que será que elas têm em comum com as crianças e os jovens de hoje, de 2020? O que vocês gostariam de estar fazendo esse ano e que não estão podendo fazer? Do que vocês mais sentem falta nesses últimos 6 meses? Estamos há tanto tempo separados, né? Tão distantes. Olha o que a Anne escreveu no diário dela, a quem ela chamava de Kitty, em 23 de julho de 1943. Como você passou por uma guerra, Kitty, vou contar só de brincadeira o que cada um de nós quer fazer assim que puder sair de novo. Margot
adoraria ficar na banheira por 2 dias inteiros. Mamãe está louca por uma xícara de café de verdade. Quanto a mim, só gostaria de voltar à escola. E a Malala? E o que ela escreveu em um dos seus livros? Foi um dia triste para todos na minha casa, sobretudo para mim. A proibição de meninas na escola me impedia de realizar meus sonhos, limitava o meu futuro. Se eu não estudasse, que tipo de vida eu teria? O que a gente percebe nessas duas meninas e que, assim, lembra um pouquinho a nossa história? Vocês também não estão com saudade da escola? Eu sinto muita saudade da escola, de vocês, do nosso dia a dia. Nós estamos afastados. E assim como aconteceu lá no passado, com a Malala e com a Lene, por situações completamente diferentes, mas nós também estamos longe da escola. Mas se a nossa ideia hoje é falar sobre livros, por que trazer essas duas meninas? Porque elas são duas jovens escritoras que contaram as suas histórias e cujos relatos ficaram conhecidos no mundo inteiro. Primeiro vamos falar da Anne. A Anne começou a escrever um diário quando ela tinha 13 anos. Antes mesmo de passar a viver escondida com a família devido à perseguição dos judeus na guerra, ela começou a escrever em 15 de julho de 1942 e escreveu até agosto de 1944, quando então ela foi mandada com a família para os campos de concentração. Em 1947, há 73 anos, o Diário da Anne foi publicado e se transformou numa das principais obras literárias do século XX. Ainda é considerado um dos livros mais importantes e é um dos mais lidos no mundo. Só no Brasil foram mais de 1 milhão de exemplares. Foi publicado em quadrinhos também. Olha o que ela escreveu numa das primeiras páginas. Escrever um diário é uma experiência muito estranha para mim, porque eu nunca fiz isso antes. Mas o que isso importa? Eu quero escrever. E mais que isso, colocar para fora todos os pensamentos que estão no meu coração. Mais tarde, será que alguém se interessará em ler os pensamentos de uma menina de 13 anos? No dia 29 de março de 1944, a Anne escreveu no diário dela: Querida Kitty, ontem o ministro disse no noticiário holandês que depois da guerra farão uma coletânea de diários e de cartas que falam da guerra. Ela ouviu isso pelo rádio. E se eu publicasse um romance sobre o anexo secreto? Só o título faria as pessoas acharem que é uma história de detetives. Sério, 10 anos depois da guerra, as pessoas achariam muito interessante ler como nós vivemos, o que comemos e como falamos como judeus escondidos. Será que a Anne podia imaginar que a gente ainda ia estar interessado na história dela 70 anos depois? E a Malala? O pai da Malala tinha uma escola e um dia perguntaram para ele se na escola não tinha uma professora que quisesse escrever um diário para ser publicado num blog na BBC de Londres, contando como era a vida durante o regime do Talibã. E a Malala, aos 12 anos, disse: mas e por que eu não posso escrever? Só que também ela lembrou que ela nunca tinha escrito um diário, que ela não sabia como fazer isso. Então, a Malala conta no livro dela que o pai dela me contou sobre Anne Frank, a menina judia de 13 anos que se escondeu dos nazistas durante a guerra. Disse que ela mantinha um diário sobre como passavam o dia e quais eram seus sentimentos. Era muito triste, já que toda a família foi traída e presa. Tempos depois, seu diário foi publicado e é um relato muito forte. Olha só, que a Malala leu o diário da Anne para pensar em como escrever, né? E aqui a gente tem uma das páginas do diário da Malala que foi publicado na BBC de Londres em 2009, alguns anos antes dela ter sofrido o atentado, né? Ela disse assim: tive um sonho terrível ontem com helicópteros militares e o Talibã. Venho tendo esses sonhos desde o início da operação militar. Minha mãe fez café da manhã para mim e me levou à escola. Estava com medo de ir à escola, porque o Talibã havia dado uma ordem banindo as meninas da escola. Isso em 2009. Em 2012, ela sofre o atentado. O livro da Malala também foi publicado em quadrinhos. Aqui a gente tem um trechinho, né, dessa história. Ela na escola, dizendo: eu quero que toda garota, toda criança possa estudar.
saindo com as amigas de van para voltar para casa, né? Eu tenho direito à educação, direito de brincar, direito de cantar, até que de repente a van dá uma freada, né? O motorista freia bruscamente e alguns homens entram dizendo: quem de vocês é Malala? Apareça ou eu atiro em todos. Pois a Malala foi atingida, foi para o hospital, sobreviveu, graças a Deus, né? E disse: mesmo se tentarem me matar, direi a eles que o que estão fazendo é errado, que educação é o nosso direito básico. Terei minha educação seja em casa, na escola ou em qualquer lugar. Pois bem, eu escolhi falar sobre esses 2 livros dessas 2 meninas tão especiais, justamente porque são adolescentes, como vocês, né? Uma boa parte dos nossos alunos e que estão assistindo a nossa aula hoje, e que muitas vezes nos perguntam na escola: por que escrever? Lembra que eu falei lá no começo? A gente pode escrever para desabafar, para lembrar no futuro, para mostrar para os outros, para guardar para nós. Olha o que a Anne disse, Anne Frank, né? Do porquê escrever. Eu tenho necessidade de escrever e necessidade ainda maior de desabafar tudo que está preso em meu peito. O papel tem mais paciência que as pessoas. E a Malala? Eu conto a minha história não porque ela é única, mas porque não é. É a história de muitas meninas. E para vocês? Qual é o sentido de escrever? Na Dolfina, os alunos já têm o hábito da escrita. Temos um projeto com os alunos menores em que eles levam para casa, um de cada vez, o diário da turma, para que registrem as atividades do dia a dia, as percepções. Eles fazem isso com desenho, com escrita, com a ajuda da família. E nos próximos dias nós esperamos que vocês também coloquem as suas lembranças, as suas emoções no papel. Lembrando que nessa semana, os alunos dos anos finais lá da escola também vão escrever os seus diários, vão contar suas histórias. Como está sendo esse tempo longe da escola, em casa? Eu espero que o diário da Anne Frank, que a história da Malala, tenham servido de inspiração para que vocês também sejam escritores das suas histórias. E dando continuidade à nossa aula de hoje, que tem muito conteúdo bacana para a gente ouvir, para a gente se inspirar, eu vou chamar a professora Joyce de volta, porque eu quero saber aquela história, afinal de contas, né? Vai se esconder, vai nadar. E aí, prof. Joyce? Tô muito curiosa e nervosa. O pessoal não quis saber nada de se esconder. Achou melhor sair nadando. Vamos só ver o que vai acontecer. Eu também. Então, já que vocês decidiram sair nadando, aquela lula gigantesca ainda está lá. Ela está mexendo com o seu pequeno submarino. Não tem como você voltar para lá. Então, você vai devagarinho nadando para longe, tentando subir, que você está muito, muito profundamente no fundo do mar. Não é só dar uma nadadinha e chegar lá em cima. Não, lembra que vocês desceram com o submarino. E aí vocês vão indo, tentando sair da zona de visão dessa lula. Aí vocês ficam pensando em tentar mandar para o pessoal do navio lá em cima um sinal, né? Um sinal para que eles possam descobrir que vocês estão em problemas. Será que eles sabem que vocês estão em problemas? Vocês continuam nadando, tentando achar o que fazer, quando aparece o quê? Outro monstro, um grande tubarão branco, com uma boca gigantesca. E agora? Você tem 2 possibilidades. Ou você aperta o botão de propulsão e você vai fazer subir bem rápido, mas aí eu acho que o tubarão branco é rápido também. Ou vocês podem ficar bem quietinhos, paradinhos, para quem sabe o tubarão passa e nem vê que vocês estão ali.
Vamos pensar. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão apertar a propulsão e subir? Ou vocês vão ficar ali sem se mexer? Quem sabe o tubarão acha que vocês são um pedaço de lixo que está flutuando. Então, subir ou ficar? Escrevam aí. Subir ou ficar. E para continuar a nossa aula, deixar a gente desesperado com esse tubarão gigante, enquanto a gente está aqui com o tubarão, o professor Diogo vai vir aqui para contar para nós mais um pedaço muito legal dessa aula. Ai, bem-vindo, professor Diogo. Eu estou aqui assustada no fundo do mar, sem saber o que fazer. Será que eles vão me ajudar? Eu já comentei lá o que eu faria, que eu sou muito medroso. Então, gente, tudo bem? Muito legal essas histórias, né? Que a gente consegue interagir com elas. Ó. A gente vai escolher onde a gente vai. Eu gosto bastante. E assim como essa história é um RPG e eu não sabia e gostava, existem outros tipos de textos, histórias que a gente gosta e não sabe que gosta, como foi o meu caso com a fanfic, que é sobre isso que eu vou falar agora. Vocês já ouviram falar sobre fanfic? Alguém sabe o que é? Então, nós vamos fazer assim: vocês vão comentar e eu vou aguardar para ver um pouquinho os comentários de vocês. Se vocês sabem o que é, se não sabem o que é, já ouviram falar, nunca ouviram falar, se sabem, se gostam, se leem, se não leem, tá? Comentem aí. Vou dar uma esperadinha para ver o que vocês vão comentar. Vamos ver. Mangá é muito divertido. Vamos falar sobre mangá hoje também, Fernanda. Com certeza. Então tá, gente. Eu vou falar um pouquinho ali, ó. A Josi falou sim, é muito divertido, né? A Terezinha botou um N. Eu acho que ela não ouviu falar sobre a fanfic. Vou falar um pouquinho para vocês então, tá? Mas antes de eu falar, a gente tem um vídeo que vai mostrar o que é a fanfic. Depois eu falo um pouquinho, tá bom? Professora Joyce, coloca o vídeo para nós. O que é fanfic? A palavra fanfiction surgiu da junção das palavras fan e fiction, em português, fã e ficção. Seguindo esse pensamento, a fanfic é uma história de ficção feita de fãs para fãs. As fanfics têm como inspiração principal elementos de obras pré-existentes, como livros, filmes, bandas e cantores, atores e revistas em quadrinhos. Mas atenção! Só pode ser considerada fanfic se for um trabalho de natureza literária. Se não for uma história, não é fanfic. Mas não se preocupe, existem categorias, gêneros e formatos para todos os gostos, fandoms e preferências. É só escolher o seu preferido. Boa leitura! Então, gente, falei que o vídeo ia ser bem curtinho, né? É um resuminho do que é a fanfic, porque eu vou falar um pouquinho sobre ela agora. Eu comecei a escrever fanfic sem saber que era uma fanfic. Depois que eu
Voltou? Então, gente, o que é a fanfic? Como explicou ali, é uma ficção feita pelo fã. Por que ficção, né? O texto verdadeiro é o texto escrito pelo autor. O fã vai contar uma história em cima desse texto verdadeiro. Por isso é uma fanfic. O que eu posso fazer com a fanfic, então? Por exemplo, eu vou usar o Harry Potter, que é o que eu costumo escrever, né? Eu adoro Harry Potter. Então, eu vou usar o Harry Potter. Eu escrevo uma fanfic, o que eu posso fazer? Eu vou mudar esse universo do Harry Potter. Como, por exemplo, tá? Na história, tem um casal romântico, que é o Rony e a Hermione. Eu vou escrever uma fanfic, eu posso, de repente, fazer com que o Harry fique com a Hermione, né? Por que não? Eu posso também colocar um dos personagens em outro universo, sei lá, dos Vingadores. Quem não gosta dos Vingadores? Posso, por que não? A fanfic me permite que eu faça essas mudanças. Assim como eu posso, professor Diogo, escrever uma fanfic onde eu participe da história do Crepúsculo, por exemplo. Mas isso é só com livros, filmes? Não, com bandas também. A minha irmã, por exemplo. A minha irmã adora BTS, né? Que é uma banda coreana. E ela escreve fanfics onde ela faz parte daquele universo, daquela vida. Na fanfic a gente pode misturar os universos, pode nos colocar dentro dos universos ou trazer os personagens para o nosso mundo também. Por que não? É bem legal, gente. Mas não sou só eu aqui que gosta de fanfic, não. Nós temos a aluna da escola Larissa, da turma 42B. E ela também vai falar um pouquinho sobre fanfic com a gente. Olá, Larissa, tudo bem? Oi, Tudo certo? Então, Larissa, conte um pouquinho pra gente qual é a tua ligação com a fanfic, o que tu faz? Tu lê fanfic, tu escreve também? Então, há mais ou menos uns 2 anos atrás, a minha irmã mais velha me apresentou o mundo das fanfics e eu comecei lendo várias fanfics, até que eu comecei a escrever também. E a partir daí que a minha ligação com a fanfic ficou bem forte. Então, eu faço os dois, eu leio e escrevo. E qual é o tema que tu costuma escrever? Sobre qual universo? O que tu faz com a fanfic? Tu te coloca no universo? Tu muda o universo dos personagens? O que tu faz? Olha, eu costumava ler romance e comédia, né? Aventura. E já nas minhas escrituras eu gostava de explorar e escrever mais sobre o mundo de superpoderes. E às vezes eu adicionava um pouco de terror na história e gostava de alterar o universo. E os personagens também, da obra que eu escolhia para escrever. Legal. Tu quer falar um pouco pra gente sobre alguma fanfic que tu escreveu? Contar assim, a história rapidamente? Bem, né? Eu geralmente gostava de escrever histórias de fantasia e ficção para o público geral. E eu gosto de fazer em um estilo de escrita divertido e energético, com bases de humor e drama. E as minhas fanfics são basicamente voltadas a isso, né? E aí eu escrevi uma fanfic sobre... Eu peguei o universo de um anime, por exemplo, né? E aí eu botei ele, que ele não falava sobre, tipo, vida escolar. Aí eu botei eles em uma vida escolar e adicionei superpoderes, que é o que eu gosto. E aí eu fui seguindo a história. Que legal, Larissa. Tem mais alguma coisa que tu quer contar pra gente? Eu acho que é só isso mesmo. Isso aí? Então tá, muito obrigado. Eu agradeço por, né? Tu vir aqui conversar com a gente sobre esse tema que eu gosto muito e acho muito legal. E a gente que escreve sobre, né, que a gente faz, sabe o quanto é legal, né, Larissa? Sim, eu que agradeço. E eu vou falar um pouco, então, sobre as fanfics que eu escrevo, né? Como eu disse antes, é dentro desse universo do personagem Harry Potter, né? Dentro do filme. E eu nunca me coloquei dentro da história, nunca coloquei outro personagem de outra história dentro. Eu altero a história dentro do próprio universo, né? Eu tenho, acho que umas três fanfics já escritas sobre então. Gosto muito de fazer, é muito legal. Uma delas, por exemplo,
eu misturo as Relíquias da Morte, para quem conhece, né, a história, com as maluquices do Neville Longbottom, que é ali meio bocabertão, né, tá sempre fazendo as atrapalhadas dele, e daí eu misturo ali essas Relíquias da Morte como as atrapalhadas dele. É bem legal, assim, ficou bem divertido. Mas, gente, o que a gente faz com uma fanfic depois que a gente escreve? A gente escreve e deixa paradinho? Pode, por que não? A gente escreve e mostra para os nossos colegas lerem, verem se gostaram? Por que não? Mas a gente pode também publicar essa fanfic. E como que eu faço isso? Né? Existem redes sociais, e vou falar agora um pouco sobre isso também. Redes sociais. Quem não gosta de rede social? Quem não entra no YouTube, no WhatsApp, né, no Facebook, no Twitter? Quem não gosta de estar nesses locais? A gente lê, né? A gente lê a mensagem do WhatsApp, a gente lê, né, o que alguém publicou lá no Face. E existem redes sociais que são para leitura, como, por exemplo, né, essa que eu vou falar agora, que é o Wattpage, tá? O que é o Wattpage? Ele é uma rede social onde eu faço lá o meu perfil, que nem no Face, e eu posso publicar os meus textos, os meus livros, as minhas poesias, as minhas histórias. Eu posso publicar, outras pessoas vão ler, e eu posso ler de outras pessoas. Eu vou curtir, vou compartilhar das outras pessoas. Funciona como uma rede social. E daí tem um outro vídeo agora explicando um pouquinho o que é o Wattpage. Coloca aí para nós, professora Joyce. Vamos esperar a Prof. Joyce, deve estar arrumando, organizando o vídeo para colocar. Oi, gente! Meu nome é Vitória Silva e hoje eu tô aqui para falar sobre o Wattpad. Pra quem não conhece, o Wattpad é um site canadense que já existe há algum tempo, eu não vou saber dizer exatamente desde quando. Ele ganhou força em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Como que funciona? Você pode baixar o aplicativo no celular, tem para iOS, tem para Android, ou acessar pelo navegador no computador mesmo. Aí você faz login, pode ser com o seu Facebook ou com a sua conta do Google, e você começa a procurar a partir dos seus interesses. Dá para você procurar por hashtag, por exemplo, romance, suspense, terror, e aí você encontra os livros que as pessoas postaram lá. Você consegue ver a quantidade de visualizações, você consegue ver a quantidade de comentários, para você ter uma ideia, né, se você achar que isso é um parâmetro. E aí você acessa, começa a ler e ele salva na sua biblioteca. Quando você abrir de novo, dá para você continuar de onde você parou. Também dá para fazer lista de leitura, e aí você coloca os livros que você teve interesse, se você quer ler depois, se você já leu, os seus livros, se você tiver os seus livros, enfim. E aí você segue as pessoas e meio que vira uma comunidade de leitores, é bem interessante. Algumas pessoas imaginam que o Wattpad é mais forte entre a galera mais jovem, porque tem uma comunidade bem forte de fanfics, mas também tem uma comunidade muito forte de livros. Então tem livros originais, e tem muitos autores que hoje estão publicados em editoras grandes que tiveram início no Wattpad. Então, de fato, são livros que têm qualidade, que são uma porta de entrada para quem quer começar a ler, para quem quer aumentar a quantidade de leitura sem gastar nenhuma grana. É bem interessante. Então, sem preconceito de achar que porque é de graça é ruim. Depois que você baixar o aplicativo ou acessar o site e fizer a sua conta, uma coisa muito importante é você começar a seguir outros leitores, porque assim você consegue ter uma ideia do caminho para seguir, igual todas as outras redes sociais, né? Quando você entra no Instagram, você tem que seguir gente, no Facebook você tem que seguir gente, no Wattpad também. Pronto, agora sim eu vou encerrar o vídeo. O conteúdo era esse, agora você já sabe o que é o Wattpad, você já tá me seguindo e a gente se vê. Tchau, gente! Então, gente, o que vocês acharam sobre essa rede social? Eu adorei, não conhecia, né? Conheci pesquisando para a sala pública, acho que foi o professor Tiago que comentou sobre ela, e eu já estou criando meu perfil e vou colocar lá as minhas fanfics. Então, quem quiser, quem se interessar, quem gosta de ler ou quem quer começar a ler mais, faz o mesmo, cria o seu perfil e vamos lá. Mas, então, gente, estou curioso com o que vai acontecer na nossa história. Agora que já passou um tempo e as votações já estão fechadas,
eu vou dizer que eu pedi para subir, porque eu não ia ficar parado ali com o tubarão me olhando, né? E aí, professora Joyce, aparece aí e conta para nós como que ela vai continuar. Puxa vida, professor Diogo, eu acho que essa água toda dessa história que eu estou contando molhou aqui dentro tudo e está atrapalhando a minha internet. Vou pedir para vocês terem paciência, que as coisas vão acontecer, mesmo que devagar. Vamos lá para a nossa história, então. Então, vocês estavam lá no fundo do mar com duas opções: ou subir, ou ficar lá paradinho se fingindo de morto. A votação foi quase empatada, mas a decisão de subir venceu. Vamos ver o que vai acontecer, então. Movendo-se com cuidado, você vai... Opa! Desculpe, não passei a página aqui. Vamos lá. Eu vou passar a página rapidinho. Será que já é o final? Vocês decidiram, então, apertar o botão de propulsão e subir. Então, vamos ver. Você lança o seu dispositivo de propulsão especial e sobe pela água, assustando um cardume de peixes no caminho. Você fica zonzo e perde a noção de onde está. O mundo parece estar de cabeça para baixo. O tubarão não está por perto. Assim você espera. Subindo na superfície e boiando um pouco longe do navio, você tenta, sem sucesso, fazer com que o pessoal do navio te enxergue. E agora? Será que eles vão te enxergar? Ai, a tripulação do navio é bem treinada. Localiza você na água e salva. Infelizmente, vocês subiram tão rápido que a descompressão da pressão da água deixou você muito tonto. Tem até que um médico atender você. Eu não sei se você ficou tonto pelo medo que passou ou foi por causa da descompressão mesmo. Mas quando você finalmente melhora, o médico do navio lhe dá a notícia de que seus dias na água acabaram. Por causa desse problema com essa descompressão, você nunca mais vai poder nadar lá embaixo, tão profundamente. Outra pessoa vai ter que descobrir a Atlântida. Bom, pelo menos vocês não morreram, né? Ufa, eu estava com medo, porque se vocês escolhessem a outra alternativa, ai, eu acho que o tubarão não ia achar que vocês eram um monte de lixo. Isso, então, é uma história de RPG, em que você vai escolhendo as partes que vão acontecendo. Se você tem o livro na mão, pode voltar, fazer uma opção diferente e ver uma outra história. Eu acho que esse livro deve ter uns 30 finais diferentes. E agora, para falar um pouco mais de RPG, nós vamos chamar o professor Tiago. Boa tarde, pessoal. Então, vocês acabaram de curtir essa história de RPG, ela é bem divertida, mas além desse tipo de RPG em livro que vocês acabaram de participar, existem outros tipos também de formatos de RPG. E o meu favorito é o RPG de mesa. O RPG de mesa é um tipo de jogo onde você vai ter um mestre ou um narrador que vai contar uma história e você vai criar um personagem para poder se inserir naquele mundo e participar. Só que eu não quero falar disso sozinho, não. Vou convidar aqui dois colegas de RPG aqui para poder participar. Eu vou chamar aqui o Leonardo, aluno lá da escola, e o João Luiz. Eles estão aí para poder participar? E aí, Leonardo, tudo bem? E aí, João? Tudo. Fala, senhor. Tudo certo? Beleza? Então, Leonardo, eu sei que você, então, que é craque em criar histórias,
poderia falar para o pessoal um pouco sobre como é que funciona, então, a criação das histórias de RPG, como funciona um RPG um pouquinho de mesa, para o pessoal saber? Claro, eu posso sim. Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre os mundos dos RPGs. Os jogos de RPGs, eles consistem em Role Playing Game, um jogo de rolar dados. Calma aí, deixa eu pegar aqui meus dados para mostrar para vocês. Os meus estão aqui, ó. Aqui, ó. Dado de 6. Também usamos outro tipo de dado de 20. Bem, e também a gente calma aí. Existem vários tipos de formas de utilizar o dado de... Será que o Leonardo caiu? Não sei. Tô achando que ele caiu. Bom, tá. Eu vou esperar o Leonardo voltar. Ô, João, então quem sabe tu vai explicando pro pessoal um pouco sobre como é jogar RPG. Talvez o Leonardo tá falando um pouco sobre como é narrar, né? Mas você poderia falar um pouco pro pessoal como é jogar o jogo de RPG de mesa? Claro. Bom, como a gente fez poucas aventuras na Dolfina, né? Só nos recreios que a gente tinha. A gente fez sobre o Brasil colonial e mais qual, senhor? A gente fez um baseado no Brasil colonial e um outro mais fantasia, né? Sim, que tinha o mago que sumiu, o mestre dos magos lá. Muito legal. Sim. Quase mataram a gente numa torre. As aventuras de RPG sempre são com alguns parceiros, né? Tanto as de mesa quanto alguns online que tem. E sempre é feito com alguns amigos, né? A gente cria o nosso personagem, a gente vai saber quanto de astúcia ele vai ter, quanto de força, quanto de inteligência, quanto de percepção. Tudo pelos dados que o Leonardo mostrou ali. E sempre que acontece alguma coisa, a gente tem que rolar o dado, que nem ele falou, né? E ver o que vai acontecer. Se a gente tirar um número baixo, a gente perde, ou a gente, né, acontece alguma coisa um pouco ruim. E se a gente tira algum número alto, ou um pouco acima da média, que é preciso no jogo, vai acontecer alguma coisa boa pra gente. Que nem uma das histórias que a gente tem pra contar é de uma aventura que a gente teve, que tinha que salvar um colega de equipe numa torre que estava no desfiladeiro. E um colega nosso teve a brilhante ideia de jogar uma corda com um gancho nas grades daquela torre. Acho que até sei quem foi o colega que essa história aí. Um Heflin. Aí o nosso colega, ele se pendurou e ele se atirou para tentar chegar na torre. E quando ele chegou, ele fez todo o trajeto da corda e ele deu de cara na parede. E o Sor, que era o nosso narrador, ele estava interpretando um mago, ele salvou o nosso colega. Se não fosse o Sor, ele estava morto agora. Mas essa é uma das coisas que podem acontecer com o dado, né? Isso é muito interessante de jogar. E pra gente é uma coisa muito legal, né? Pra quem joga, no caso. Sim. O Leonardo conseguiu voltar aí, Leonardo. Probleminha na internet aí, rolou o dado errado aí, deu dano crítico aí. Ok, voltando ao que eu tava falando, os RPGs podem ser jogados de várias formas, contando vários tipos de histórias. E também os jogos de RPGs podem ser atuando, podem ser de várias formas. Por exemplo, calma aí. Alguns dos meus jogadores que eu atuei como mestre, né? Eu cuidei da história e tal. Eles não tinham muita experiência, então eu tive que ensinar um pouco a eles como funcionam as coisas e tal. Uhum. Mas, eles não sabiam como fazer diálogo, por exemplo. Eles não sabiam atuar, por exemplo. Como é que eu posso dizer? Em vez de se colocar na situação, narrava o que o boneco ia fazer e não necessariamente ele. Eles não se colocavam na situação. Por exemplo, eles falavam algo, bem sério. Eu digo à princesa que eu estou aqui para salvá-la e tal.
Tipo, algo bem... bem mais ou menos. Bem narrado mesmo. Uhum. Na minha opinião, como mestre, isso deixa o jogo meio maçante. Então, por isso que eu tenho que começar a recompensar mais por eles conseguirem atuar os personagens. Tipo, nada melhor para incentivar os jogadores do que dar recompensa. Eu vou começar a dar XP, né? Para eles começarem a evoluir as fichas. Representar os personagens e tal, as fichas também. Tá, então eu vou explicar um pouquinho sobre os sistemas de jogos, dos jogos. Os jogos de RPGs têm o sistema de regras. Na maioria das vezes, os RPGs esses sistemas são criados por empresas especializadas no assunto, que são disponibilizados através de livros, revistas ou pela internet. Porém, nada impede dos jogadores criarem as suas próprias regras ou adaptarem o tipo de jogo para o pessoal, né? E também eu vou dar 2 exemplos de RPG. Tem o Esoterrorist, que o Selbit usa, né? Foi assim que o RPG começou a ficar a bombar de verdade, né? Legal. E, tipo, também tem o D&D, que é bem conhecido pela comunidade de RPG. Agora eu vou explicar o que é um mestre. Eu vou explicar agora, que eu tinha citado antes. O mestre é o narrador da história, ele explica o mundo ao redor dos jogadores e narra os combates, diz as missões. As histórias podem durar muito tempo, tipo horas, dias, meses ou até mesmo anos. Bom, não, mas legal. Eu acho que sempre o mais interessante é o fato de, como você mencionou, tem sempre uma história em que o pessoal vai interagindo. O legal do RPG, então, é também que a gente pode, além de interagir, criar algumas histórias em grupos, né? O pessoal que jogava, o João ali que jogava, sabe muito bem das histórias do Bruno. É sempre livre de interpretação. Mas muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Leonardo, por participar. Né? Espero que vocês possam participar mais vezes. Gostei bastante. E agora, então, nós vamos falar sobre mangá, tá? Falou, João. Falou, Leonardo. E aí, então, mangá, pessoal, ele é muito conhecido também em comparação com as histórias em quadrinho e com também um novo tipo de quadrinhos que é conhecido como graphic novel, tá? E aí eu vou falar rapidamente só a diferença entre graphic novel e história em quadrinho. É que a história em quadrinho vocês já conhecem bem, né? Temos aí a Turma da Mônica, o pessoal da mais antiga vai lembrar do Tio Patinhas, né, pessoal? Os mais novos não vão lembrar tanto do Tio Patinhas. Mas nós temos também as histórias em quadrinhos dos heróis, nós temos tantas outras, né? E essas são feitas de uma maneira onde temos temporadas, são feitas por mais tempo, são produzidas assim. Já as graphic novels são como se fossem as histórias em quadrinhos retiradas de um livro. Você pega um livro e transforma ele numa história em quadrinho e aí vira um romance, assim, é uma coisa um pouco mais profunda, não é tão periódica assim. Agora, para falar sobre mangá rapidinho, então, eu vou pedir então para Sora Joyce aí botar para nós o vídeo. Chamar o Arthur Manioto. E aí, Arthur, tudo bem? Tudo. E aí, Arthur? Estamos falando aqui sobre mangá. Tu poderia talvez falar com o pessoal um pouco sobre alguns mangás que você lê aí, e falar um pouco sobre algumas curiosidades interessantes sobre o mangá? Primeiro de tudo, oi. Bom dia para o chat aí. Boa tarde para o chat, na verdade. Ainda está de dia, né? Tá valendo. Um mangá que eu costumo... que eu tô comprando bastante, que eu tô acompanhando, se chama Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Eu tô aqui com ele aqui do meu lado. Esses aqui são os primeiros 2 capítulos. E a história é sobre uma família tem meio pobre, assim, que se passa na era antiga do Japão, era Taisho, lá para 1900
e acho que 23, por aí, na época dos ninjas, de samurais, esse tipo de coisa. E esse personagem, o personagem da história, o personagem principal, Tanjiro Kamado, o nome dele, vai vender carvão para ajudar a família. E daí, na noite, quando ele volta para casa, ele vê que a família dele está morta e a irmã dele virou um Oni, que é tipo um vampiro, só que em vez de se alimentar de sangue, se alimenta de carne humana. Nossa, tipo um zumbi, vampiro, assim, misturado. Por aí, mais ou menos. Daí, ele fica meio desesperado, assim, não sabe o que fazer. E daí ele vira um matador de Onis para tentar fazer a irmã dele se transformar em humana de novo. Nossa, uma história bem complexa, né, pelo visto, né? E me diga uma coisa, eu já ouvi falar que o mangá a gente não lê ele correto? Como assim? Como é que funciona o mangá pra gente ler? Eu não sei explicar exatamente, mas aqui tem explicação, a maioria das vezes, aqui, assim, é que essa câmera é meio esquisita, não sei se dá para pegar. Sei não, por aqui é o contrário. Quando tu compra um mangá, normalmente atrás dele mostra como ler. Tá escrito aí, pare, né? Porque se a pessoa começa por aqui, tá meio que errado. Vai mostrar, tipo, é pro outro lado que começa. Para quem nunca começou, quem tá começando a ler mangá e não sabe como é que faz direito. Então a diferença é que o mangá vai da direita para a esquerda, é isso? Tipo isso. E daí tem uma ordem também para ver os diálogos. Esse aqui, o Demon Slayer, já foi parado de lançar porque já acabou. Mas já acabou essa história? O anime que lançou ano passado lançou 27 episódios e era para esse ano ter lançado o filme, mas por causa do coronavírus foi adiado para o ano que vem. Eu já cheguei nessa parte onde começaria o filme, né? No mangá. Foi os últimos que eu comprei, que foi sexta-feira passada. Eu tenho 7 deles aqui. E também tem esses outros aqui, que é mais fácil para quem quiser ler. Esse aqui é mais para toda a família, que se chama Little Witch Academia. Que tem na Netflix para quem quiser assistir, tem dublado e legendado. Que é tipo um Harry Potter, só que em vez de... Só que é uma academia só para meninas. E é muito mas legal. engraçado. Pro pessoal que curte o mundo dos bruxos aí, então deve ser bem bom assim o mangá. O Demon Slayer não é muito recomendado para quem é mais criança, meio para 6 anos, porque tem algumas partes com sangue. Mas esse mangá aqui de uma maneira geral, né, Arthur? O mangá de uma maneira geral, né? Tem muitos negócios de luta. Mangá tem para criança, tem 18, tem 12, 6 anos, livre. Depende do que tu gosta de ler. Tem romance, tem luta, tem... Tudo que tu quiser ler tem. É só pesquisar. E essa Fale. Mas, Arthur, assim, mas é isso aí. O pessoal queria conhecer mangá. Muito obrigado por ter participado, cara. Assim, vou dar uma olhada nesse Demon Slayer. Tem uns mangás aqui em casa. Até, inclusive, depois eu queria mostrar um pra galera. Vou dar uma olhada nesse Little Witch Academia para poder passar para meus filhos também. Mas, cara, mangá é muito legal, né? Eu adoro. Para mim, mangá e anime é vida para mim. É o que me deixa feliz. O que faz o meu dia. Pois é. É isso aí. Gostei, Arthur. Nos vemos então depois. Abração, cara. Obrigado por participar. Bom, e agora, nós teríamos também agora sobre o Light Novel, mas como o tempo está ficando meio curto, tá, pessoal? Então vamos já para o nosso encerramento aqui com o pessoal. Cadê o pessoal, Sora Joyce? Só eu sozinho. Não, tem desculpa.
Esqueci o vídeo do nosso querido aluno, Tyler. Tyler, fala para nós um pouquinho sobre o mangá. Muito obrigado por me lembrar, Sra. Joyce. Nervosismo faz isso, pessoal. Oi, eu sou o Tyler. Eu tenho 10 anos, estou no 5º ano da turma do professor Yara. Eu venho aqui falar que eu gosto muito de ler mangá, já que a aula pública é sobre leitura. Só que como eu não tenho meus mangás, eu leio na internet, no computador. Então, como não tenho meus mangás, já falei, eu leio os mangás nesse site aqui, que é o mangaiabo.com. Não é .com.br, é só .com. E tem os mangás que eu gosto de ler aqui, ó. É um deles aqui, Kimetsu no Yaiba, que traduzido em português, traduzido em inglês seria Demon Slayer, traduzindo para português seria o Matador de Demônios. Tá, a história era, Tanjiro é um rapaz de bom coração que vivia pacificamente com a sua família como um vendedor de carvão. Sua vida normal muda completamente quando sua família é morta por demônios. Tá, esse mangá aqui é Black Clover. Eu gosto desse anime Black Clover porque ele é bem parecido com o Naruto, que vocês devem conhecer. É um rapaz que, tem poder nenhum, e daí um dia ele consegue arranjar uma forma de ter um poder bem grande. E daí, uma forma de ter um poder bem grande. E daí, ele tenta se equiparar com seu rival, que é absolutamente muito mais forte que ele. Olha quantos mangás legais tem aqui. Não tem muitos legais não, porque a quantidade de mangá ruim que tem por aí é enorme. Então tome cuidado quando for ler um mangá. Tem muitos mangás ruins, mas grande parte desses aqui são bons. Confia, tem bastante mangá bom. Oi, gente. Então, gostaram da nossa aula? Deu uma travada. Gostei da dica aí. Agora no Gostei final da dica de do Tyler. Olha só. Nosso dia hoje, realmente, eu acho que foi tudo muito mais história de fundo do mar na aula pública. Pois é, aí, ó. A água entrou, deve ter entrado no cabo da internet ali, agora estamos aqui. Colocar aqui todo mundo. Não sei se vocês estão me ouvindo ou não estão. Estão só ouvindo a minha voz, a minha imagem. A imagem está meio travando, mas estamos escutando, Joyce. Pode ir falando. Mas tá um pouquinho, vamos dar mais uns. Vamos ver o que é, se eu consigo colocar todo mundo. Eu estou aqui que nem uma doida falando, mas eu não sei se vocês estão ouvindo, né? Estamos. Hora de dar umas travadas, mas tá estamos tá começando a aparecer mais gente. Será que a gente já está no final? Eu acho que agora não te ouvimos. Agora você se mutou. Agora tu fechou o microfone. Aí, agora abriu o microfone. Vocês querem ir se despedindo, gente? Pois é. Pois é, assim, ó. Eu até senti falta de alguém hoje, mas acho que acabou nossa aula, né? Vamos dizer tchau. Ei, vocês não podem encerrar! Olha, mas eu acho que tem gente chegando ali. Pois é, olha ali, ó. Vocês não podem encerrar! Ó, gente, a gente não pode encerrar, ó. Esquecemos da Bisa, gente.
Nossa, Tá me Bisa! Bisa aí, estamos te ouvindo, Bisa. Estamos te ouvindo, Vocês sim, pode não falar. podem encerrar sem me esperar, pois agora é a minha vez de falar. A ideia era que eu contasse sobre a leitura no meu tempo, mas o meu tempo é agora. Tô com 91 e carrego muita história. Mas vendo uma galera nova, eu me inspirei, pois conheci a Jamile Santos e pirei. Ela é fera no slam e eu já virei fã, pois dá para expressar alegria, tristeza, dá para falar de amor e também da natureza, da política, da polícia e da injustiça, e da supervalorização da estética que nos enfeitiça. Tem jovem que ri da tatuagem da vovó que deformou quando a pele enrugou e não reconhece a grandeza e a sabedoria do seu avô. Teve até que ser criado o Estatuto do Idoso para garantir que a velha guarda seja respeitada. E se a vovó namorar, tem que chame de assanhada. Pois eu digo o seguinte: respeite, valorize, pois o Disque 180 está aí e não perdoa nenhum deslize. O Disque 180 é um serviço para garantir os direitos humanos, para que a malvadeza não fique debaixo dos panos. Galera nova, façam selfie, preservem as memórias, guardem lembranças e registrem tudo, evoluam através da leitura. Pois o tempo nos rouba muita coisa, mas não rouba o que foi conquistado com estudo. Eu tô aqui com amor e com a cara lavada, muito feliz por ter sido lembrada. O meu carinho vai para toda a comunidade da Dolfina. E agora eu vou indo, porque chega a hora em que a memória da Bisa termina. Olha! Bisa, a gente estava com saudade de ti. E eu tenho certeza que o pessoal de casa também deve ter sentido a tua falta. Ainda bem que tu chegou aí no finalzinho, com esse super slam maravilhoso. Olha, quase esquecemos da Bisa. Eu falei antes. Ai, capaz, Thiagão. Bisa tem que aparecer. E eu falei antes, o slam é para todas as idades. E a Bisa provou isso para nós. Muito legal. Então, gente, finalizamos mais uma aula. Beijo. Vamos todo mundo dar um tchauzinho aí. E semana que vem tem mais.